Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma nova funcionalidade do ChatGPT chamada Code Interpreter. E o que ela faz? De uma forma simples, ela cria um ambiente Python para você dentro do ChatGPT. Mas ela é muito simples de usar e não precisa de nenhum conhecimento de código. Eu testei em vários casos de uso e eu separei 5 que eu achei mais interessantes aqui para vocês. Mas antes da gente começar, a gente precisa ter certeza que ela está habilitada no ChatGPT. Então aqui na tela do ChatGPT, a gente vai aqui no canto inferior esquerdo, clica nos 3 pontinhos, vai em Settings, vai em Beta Features e garante que Code Interpreter esteja marcado aqui com o verdinho. É importante ressaltar que essa funcionalidade ainda está em beta, ou seja, ela pode apresentar algum tipo de instabilidade. Marcada essa opção, você abre um novo chat, vai em GPT-4 e marca aqui o Code Interpreter. Com isso, você já conseguiria utilizar essa nova funcionalidade. A gente vai começar analisando dados, que na minha opinião é o que está funcionando melhor e trazendo os resultados mais incríveis. Eu fiz uma análise com um dataset que eu peguei no Kaggle sobre os preços de aluguéis em São Paulo e os resultados realmente me impressionaram. Então, só explicando um pouco para vocês, vocês vão em kaggle.com. Do lado esquerdo vai ter um menu aqui, Dataset, e vocês vão ter vários datasets à disposição para vocês escolherem. Eu baixei o dado aqui, o CSV para minha máquina, fiz o upload aqui no ChatGPT, né? Seria basicamente você apertar nesse maisinho aqui, que ele vai te dar a oportunidade de selecionar o arquivo que você quer fazer o upload. Fiz o upload e escrevi o seguinte prompt. Você é um cientista de dados sênior, é curioso e especialista em tirar bons insights dos dados. Descreva em detalhes o dado contido no arquivo CSV. Uma coisa importante aqui, eu não dei nenhuma informação sobre o dado. Eu basicamente pedi para ele fazer uma análise. De cara, ele já consegue identificar. Os dados contidos no arquivo CSV parecem representar informações sobre propriedades para aluguel em diferentes bairros. Aí ele explica sobre as colunas. Coluna de endereço, de bairro, district, de área, que seria a quantidade de metros quadrados ali daquele imóvel. Bedroom seria os quartos, a quantidade de quartos, a quantidade de garagens, o tipo, se é um apartamento, se é um estúdio, se é uma casa, o valor do aluguel e o total, que seria o valor do aluguel já com algumas taxas. Aí ele fala o seguinte, para uma análise mais detalhada, posso fornecer estatísticas descritivas como a média, mediana, intervalo e possivelmente a distribuição de valores para cada coluna. Além disso, poderíamos investigar se existem quaisquer correlações notáveis entre as diferentes colunas. Perguntou se eu gostaria de prosseguir, eu disse que sim. Aí ele já me traz mais alguns insights. Aqui estão algumas estatísticas. Ele não identificou nenhum valor faltante nos dados, isso é bom, significa que o nosso dado está completo. Endereço, existem 5.348 endereços, sendo que Rua da Consolação é o mais comum. Bairro, existem 1.199 bairros únicos, sendo que Bela Vista é o bairro mais comum, é o bairro que mais aparece aqui no nosso dataset. A área média das propriedades é de aproximadamente 84 metros quadrados, com desvio padrão de 74 metros quadrados. A área mínima é de 0 metros, aí ele faz essa ressalva aqui, o que pode ser um erro nos dados, já que uma propriedade não pode ter 0 metros quadrados. Isso é normal, né? Com certeza tem um erro aqui no nosso dado. E a área máxima é de 580 metros quadrados, ou seja, seria um imóvel bem grande aqui como área máxima. A quantidade de quartos. Em média, as propriedades têm cerca de 2 quartos, o número mínimo de quartos é 0, o que pode representar estúdio. Estúdio seria aquele imóvel ali que cozinha, sala, quarto, é tudo no mesmo cômodo, no mesmo ambiente, então acaba tendo 0 quartos e o número máximo de quartos é 6. Garagem. Em média, as propriedades têm cerca de uma vaga de garagem, o número mínimo é 0 e o número máximo é 6. Existem 4 tipos únicos de propriedades, sendo apartamento o mais comum e normalmente, né, apartamento é o mais comum, principalmente numa cidade como São Paulo. O aluguel médio é de aproximadamente 3.250, com desvio padrão de 2.650, o aluguel mínimo é 500 e o máximo é R$ 25.000. E aqui ele fala do valor total. Aí ele pergunta, podemos também examinar as distribuições desses dados
e possíveis correlações entre as variáveis. Gostaria de prosseguir com essa análise? Eu digo que sim. E é importante ressaltar uma coisa aqui. Eu não pedi nada específico. Eu basicamente pedi para ele analisar os dados, ele apresentou algumas análises, continua me fazendo perguntas e eu mando ele continuar e ele continua me devolvendo insights e mais análises cada vez mais interessantes dos dados. Então ele gerou alguns gráficos aqui para mim sem eu pedir nada. Aqui seria a distribuição diária, né? Então a gente vê que a grande maioria aqui dos imóveis tem menos de 100 metros quadrados, né? Aqui no meio deve ser coisa de 50, 60 metros. Então aqui eu tenho mais de 3 mil imóveis aqui. A barra anterior eu tenho mais de 2 mil. E a próxima barra aqui eu também tenho mais de 2 mil. Então a grande maioria dos imóveis estão concentrados aqui, abaixo de 100 metros quadrados. A distribuição de quartos, né? A gente vê que a grande maioria dos imóveis tem de 1 a 2 quartos. Quando eu vou para 3 e 4 quartos, a gente consegue ver que o gráfico cai aqui de forma bastante vertiginosa. A distribuição de garagens, a mesma coisa. A grande maioria dos imóveis tem 0 ou 1 garagem. Quando a gente vai para 2, 3 garagens, o gráfico já começa a cair também. Distribuição dos aluguéis. A gente vê que a grande maioria dos aluguéis estão aqui com menos de 5 mil reais. Então, a grande maioria dos aluguéis estão concentrados nessa área. Depois o gráfico começa a cair bastante aqui. Claro, tem muito mais imóveis, né, com menos de 5 mil reais do que imóveis com mais de 5 mil reais, que são aqueles imóveis, né, enormes ali, com centenas ali de metros quadrados, que ele até menciona o máximo ali em cima. E aqui a distribuição do valor total. Aqui uma distribuição dos bairros. Então a gente pode ver que Bela Vista, Vila Mariana, Jardim Paulista e Centro são os principais bairros que aparecem aqui no nosso dataset. Distribuição de tipo, apartamento e casa é o que mais aparece. Apartamento assim, disparado na frente dos outros tipos. É normal uma cidade como São Paulo, uma grande metrópole, né? É normal ter muitos apartamentos. E aqui ele faz uma matriz de correlação. Mas vamos dar uma olhada aqui embaixo, que eu acho que vão ter coisas bastante interessantes. Falando das distribuições. Área. A maior parte das propriedades tem uma área menor que 200 metros quadrados. A distribuição é altamente inclinada para a direita, o que indica que a maioria das propriedades tem uma área relativamente pequena, enquanto algumas têm uma área muito grande. Quartos. A maioria das propriedades tem entre 1 e 3 quartos, poucas propriedades têm mais de 4 quartos, como a gente viu nos gráficos. Garagem. Muitas propriedades não têm vaga de garagem. A gente viu que o número é realmente com 0 vaga, é um número bem grande. Enquanto outras têm 1 ou 2. Poucas propriedades têm mais de 3 vagas. Aluguel. A maioria das propriedades tem um aluguel menor do que 5 mil, como a gente tinha visto. Aqui ele fala do total, o bairro, né? Bela Vista é o bairro mais comum, seguido por Centro e Vila Mariana. No entanto, a distribuição é bastante equilibrada, né? A gente consegue indicando, né, que as propriedades estão distribuídas em uma variedade de bairros. O tipo. A maioria das propriedades é apartamento, seguido por estúdio, kitnet, casa e casa de condomínio. Vamos ver as correlações. O aluguel e o total têm uma correlação muito alta, o que indica que o total pode incluir o aluguel e possivelmente outras taxas. E realmente é isso de fato. Ele conseguiu perceber uma correlação entre esses dois valores. A área e o número de quartos têm uma correlação moderada, o que faz sentido, já que propriedades maiores tendem a ter mais quartos. Então, uma propriedade ali de 80, 90, 100 metros quadrados, normalmente ela vai ter mais quartos do que uma propriedade de 50 e 60 metros quadrados. A área e o aluguel também têm uma correlação moderada, indicando que propriedades maiores tendem a ter um aluguel mais alto. Isso também é esperado. Quanto maior a propriedade, mais caro o aluguel fica. O número de quartos e o aluguel têm uma correlação moderada, indicando que propriedades com mais quartos tendem a ter um aluguel mais alto. Isso também influencia no valor do aluguel. E o número de vagas de garagem tem uma correlação baixa a moderada com a área, os quartos e o aluguel. Então, ele fala que aqui, essas são apenas umas observações iniciais para uma análise mais profunda, e aqui eu resolvi fazer uma pergunta para ele. Com base nos dados, quais são os bairros que têm os preços de aluguéis mais caros?
Aí ele mostrou o aluguel médio aqui em ordem, né, de mais caro para mais barato. Então, ó, Jardim Tango, Alphaville, 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 Alphaville e Alphaville realmente é um dos bairros mais caros ali de São Paulo. Depois vem Cidade Jardim, Pacaembu. Então, assim, você vê que são bairros que têm aluguéis bem altos aqui, na média de 15, 13, 12 mil reais. Aí eu fiz uma pergunta aqui. Faça uma análise da correlação entre área, bairro e preço do aluguel. Aí ele identificou um problema, né, no que eu pedi para ele fazer aqui. Ele me diz qual é o problema, né, identifica aqui uma possível solução e pergunta se eu quero prosseguir com essa segunda abordagem. Eu digo que sim. Ele cria um gráfico de dispersão aqui para mim e vamos ver o que ele explica aqui embaixo. Aqui está o gráfico de dispersão que mostra a relação entre a área e o preço do aluguel nos 10 bairros mais comuns. Cada ponto no gráfico representa uma propriedade, com a posição horizontal do ponto indicando sua área e a posição vertical indicando o preço do aluguel. Então a gente vê aqui, ó, aqui preço do aluguel, aqui área, e aqui a gente vê as propriedades. Vocês conseguem ver que aqui, né, 4 mil, 2 mil, menos de 6 mil reais e menos de 100 metros quadrados, tá a grande maioria das propriedades começa a espalhar aqui, né, quando começa a aumentar o valor do aluguel e começa a aumentar a área da propriedade. E vamos ver quais são as conclusões que ele chegou aqui. A relação entre área e o aluguel parece ser positiva para a maioria dos bairros, o que indica que propriedades maiores tendem a ter um aluguel mais alto. Isso está alinhado com a correlação positiva moderada que observamos anteriormente. Então, assim, o que a gente já tinha visto e o que ele está concluindo para a gente, cara, propriedade maior, né, vai ter o aluguel mais alto. Isso é normal. Há uma grande variação no aluguel para uma determinada área, especialmente para propriedades menores. Isso sugere que outros fatores além da área estão influenciando no valor do aluguel. Ou seja, você pode pegar um bairro super caro, que aí tem uma propriedade pequenininha, que o preço do aluguel vai ser super alto também. E é o bairro, nesse caso, influenciando, né, talvez até muito mais do que o tamanho da propriedade. Alguns bairros parecem ter um aluguel geralmente mais alto do que outros para uma determinada área. Por exemplo, propriedades no bairro Bela Vista parecem ter um aluguel mais alto do que propriedade de tamanho similar em outros bairros. Então, Bela Vista, por ser um bairro mais caro, se você olhar propriedades de tamanhos similares, ela vai ter um valor aí mais alto. Então, assim, aí você pode pensar, pô, mas isso é óbvio, né? Você conhece a cidade de São Paulo, mas a gente tem que ver que a gente deu uma massa de dados para uma máquina e essa máquina está chegando a várias conclusões aqui para a gente. Aqui eu pedi para ele gerar um arquivo PDF compilado, ele não conseguiu fazer, aí ele deu uma alternativa que seria basicamente, né, gerar um arquivo PDF só com os gráficos e depois gerar um arquivo de texto com as análises aqui para mim. E eu disse que sim. Com os mesmos dados, eu quis fazer algumas perguntas mais específicas para entender como o ChatGPT responderia. Então, eu peguei o mesmo dado, subi aqui e criou o seguinte prompt. Você é um cientista de dados sênior, criativo, especialista em dados imobiliários. Aí expliquei. Uma pessoa ganha um salário de 5 mil reais por mês, sendo que ela pode comprometer apenas 30% da renda no aluguel. Com base nos dados contidos no CSV, quais as possibilidades de bairros e tamanhos de casas ou apartamentos que essa pessoa poderia morar? Ele identificou os campos novamente, como ele fez anteriormente, né? Aí ele fala aqui, agora vamos fazer uma análise para identificar as possibilidades de bairro, de tamanho de casa ou apartamentos, considerando que a pessoa ganha um salário de 5 mil e pode comprometer apenas 30%, que seria R$ 1.500. Aí ele fala o seguinte, existem 2.748 opções de imóveis dentro do valor máximo do aluguel. Aí ele perguntou se eu gostaria que fizesse uma análise, eu disse que sim, e ele me devolveu os seguintes bairros. Então, os bairros que respeitam nesse valor máximo de R$ 1.500 seria Bela Vista, Centro, Liberdade, Campo dos Elíseos, República, etc. Aí ele botou que, em média, os imóveis disponíveis têm cerca de 44 metros quadrados, 1,35 quartos, portanto, a pessoa provavelmente encontrará apartamentos ou estúdios de um quarto nesses bairros dentro do orçamento. Legal. Aqui eu fiz uma pergunta mais aberta, aqui embaixo eu botei uma restrição. Cara, a pessoa precisa de no mínimo 2 quartos. Vocês conseguem ver que aqui embaixo ele respondeu que o número diminuiu para 924 opções.
E os bairros, né, que respeitariam esse valor e com apartamento de 2 quartos seriam Tabuão, Jardim Celeste, Cidade Patriarca. Vocês podem ver que alguns bairros assumiram. Por exemplo, Bela Vista não está mais aqui, o Centro não está mais aqui, Liberdade não está mais aqui. Então, quando eu apliquei uma restrição, normal, o número de bairros diminuir. Mas o interessante é que a gente vai pedindo, né, vai estreitando mais as perguntas e ele consegue fazer as análises e responder aqui para a gente. Aqui eu pedi, né, qual apartamento, né, qual que seria o com menor preço médio e com maior preço médio. Eu até escrevi errado, mas ele conseguiu entender. Por isso que a inteligência artificial é mais inteligente que eu. O bairro com menor preço médio de aluguel para apartamentos com pelo menos 2 quartos é o Vila Cardoso Franco, com preço médio de R$ 791. Por outro lado, o bairro com maior preço médio de aluguel para esses apartamentos é o Arthur Alvim, com preço médio de R$ 1.500. Eu pedi o seguinte para ele: eu preciso apresentar essa análise para a pessoa interessada em alugar os imóveis. Você consegue criar representações visuais de fácil entendimento? Aí ele criou top bairros com imóveis de 2 quartos até R$ 1.500. Tabuão, Jardim Celeste, Cidade Patriarca, aqueles mesmos nomes que a gente viu ali em cima. Distribuição diária dos imóveis de 2 quartos. Então a gente vê que a grande maioria dos imóveis estão concentrados aqui em 40, 50 metros quadrados, né? Tem, né, tanto para menos quanto para mais, mas a quantidade de imóveis cai bastante. Esse top bairros aqui ficou estranho, esse gráfico, acho que não faz muito sentido. Aí ele explica, o primeiro gráfico mostra os 10 bairros com o maior número de imóveis de 2 quartos. O segundo gráfico é um histograma que mostra a distribuição da área dos imóveis de 2 quartos que custam até R$ 1.500. Aí eu falei, coloca essas imagens em um arquivo zip para eu baixar. Ele mostra as imagens de novo e dá um arquivo zip aqui para eu baixar e ter esses dados agora no meu computador. Com os exemplos que eu mostrei até agora, eu acho que a gente já conseguiu chegar na conclusão que o ChatGPT é excelente para fazer análise de dados e vai ajudar muito a gente nesses desafios. É quase que um analista de dados ali disponível para você 24 horas por dia. Agora, esse seria o primeiro uso. O segundo uso seria a criação de gráficos, né? A gente já viu alguns gráficos, mas eu queria mostrar alguma coisa mais específica, né? Mandando ele criar os gráficos. Então, o mesmo prompt, né, dizendo que ele é um cientista de dados, e eu botei com base nos dados acima, mesma massa de dados, aí eu botei crie gráficos bonitos e chamativos respondendo as seguintes perguntas. Top 10 bairros mais caros de se morar, top 10 bairros mais baratos de se morar, ordenando do mais barato para o mais caro, e a relação da quantidade de residências e seus tamanhos. Fez a análise aqui nos dados novamente e ele montou esses gráficos aqui para mim. Vocês podem ver que os gráficos já estão um pouco diferentes, estão com cores, estão mais chamativos, exatamente como eu pedi. Aqui os bairros mais caros, os mais baratos, né? Ordenando do menor para o maior, do mais barato para o mais caro. E aqui a distribuição, novamente aqui em azulzinho, também um gráfico mais chamativo, mais bonito. E aqui eu pedi para ele gerar um arquivo PDF e mais embaixo ele disponibiliza o link aqui para eu baixar. Falando bastante de análise de dados, de geração de gráficos aqui, agora vamos mudar um pouquinho o assunto. Agora, com base numa imagem, eu vou pedir ao ChatGPT para gerar uma paleta de cores. Será que ele consegue fazer? A imagem seria essa, uma imagem meio que de outono ali, pôr do sol. E eu fiz o seguinte prompt, um prompt bem simples. Joguei a imagem aqui para o ChatGPT, crie uma paleta de cores se baseando na imagem em anexo. Ele falou que ia criar a paleta, perguntou quantas cores que eu gostaria, eu falei 5. E ele criou inicialmente aqui uma imagem que não faz muito sentido, que a gente não consegue ver. As cores até estão aqui, mas visualmente isso não está legal. Não dá para entender muito bem o que está acontecendo nessa representação. Aí eu falei, a representação da paleta não está visível. Ele pediu desculpa, e deu um link, né, de uma nova paleta. O resultado ficou um pouco melhor. Aí eu falei, cara, você pode gerar o código de cada uma das cores? Ele gerou aqui para mim e eu pedi, adicione os códigos na imagem, que seria muito interessante eu ter as cores e ter também o código de cada uma das cores para quando eu quisesse usar. Ele gerou também a imagem novamente, aqui adicionando os códigos nas cores, só que a resolução estava baixa. Aí eu fiz um último pedido. Gere uma imagem de alta resolução da paleta de cores com seus respectivos códigos. Aí ele criou uma imagem de 1000 por 1000 pixels e disponibilizou aqui para a gente baixar. Eu já baixei, vamos dar uma olhada como é que ficou.
E essa foi a imagem que ele gerou aqui para gente, botando as 5 cores e os cosmos de cada cor, exatamente como a gente pediu. Uma coisa que eu uso muito aqui também e que o ChatGPT consegue ajudar é conversão de imagens. Então, eu quero que ele faça aqui a conversão de 10 imagens que estão em PNG para JPG. Vamos ver se ele consegue fazer. Primeiro eu vou mostrar as imagens para vocês. Então, são várias imagens aqui, basicamente papéis de parede aqui para celular, que estão no formato PNG. Essas imagens ali têm cerca de pouco mais de 2 MB cada um. São imagens aqui da natureza. Então, eu criei um arquivo zip, né? Isso é um segredinho, quando você precisa jogar mais de um arquivo aqui para o Code Interpreter no ChatGPT, você zipa os arquivos, né? Você bota num arquivo zip, manda o arquivo zip, ele vai conseguir descompactar e executar a tarefa para você. Então, eu mandei o zip, ele falou, para executar essa tarefa, seguirei as seguintes etapas. Extrair o arquivo zip, verificar as imagens, certificar que elas estão no formato PNG, né, como eu falei, converter cada imagem de PNG para JPEG, compactar tudo e botar num arquivo zip para fazer o download. Aqui, na primeira etapa, ele identifica um problema, porque no Mac, quando você faz um arquivo zip, ele adiciona esse arquivinho aqui de metadados, ele identificou que isso é um padrão, isso é normal no Mac, então ele vai ignorar esse arquivo. Ele ignora e faz a conversão aqui e disponibiliza o zip para a gente fazer o download. Vamos dar uma olhada como ficou as imagens. A gente consegue ver que as imagens ficaram perfeitas, continuam nossas imagens aqui da natureza, né, para o papel de parede para celulares. A grande diferença em relação ao tamanho. Antes as imagens estavam em PNG, com mais de 2 MB, agora elas estão em JPEG, com 500K, 600K nessa faixa. Então, dá uma boa economia de espaço aí. Falando ainda de imagens, o que dá para fazer também é diminuir a resolução da imagem e mandar para converter, por exemplo, para JPEG, né, no mesmo comando ali, no mesmo prompt. Eu subi uma imagem, vou mostrar para vocês, seria essa imagem aqui da coruja, que ela tem 3.264 pixels por 5.824, tem um total de 27 MB e está em PNG. Eu subi a imagem, falei para ele converter e diminuir a resolução, ele basicamente aqui fez isso para mim e deu a imagem aqui para fazer o download. Eu pedi para ele fazer uma comparação da resolução anterior com a resolução nova, e ele falou, que a antiga tinha os 3.000 por 5.000 e a nova tem 1.600 por 2.900 pixels. Vamos ver se o tamanho da imagem diminuiu bastante depois dessa conversão e dessa redução, de resolução. Essa imagem, a gente pode ver que ela ficou perfeita. A grande diferença é que ela saiu lá dos seus mais de 20 megas para agora 400K. E uma operação que foi basicamente um prompt e a gente fez com uma imagem, só que a gente poderia ter feito com 10, com 20, com 30 imagens. Então, facilita a vida demais. Outra coisa que dá para fazer é trabalhar com vídeos. Eu peguei um vídeo aqui do canal, joguei no ChatGPT e pedi para ele fazer a extração do áudio desse vídeo. Ele respondeu para mim dizendo que ia fazer, perguntou se eu gostaria no formato MP3, eu disse que sim. Ele cria o código Python aqui para mim, executa esse código e logo abaixo disponibiliza o MP3 aqui para eu fazer um download. Ele criou o arquivo aqui audiofromvideo.mp3. Em relação a vídeo, tem muita coisa legal que dá para fazer no ChatGPT com essa nova funcionalidade. Aqui no canal eu já criei um vídeo específico para isso, para esse assunto. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada aqui também. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu foquei bastante na parte de análise de dados, e gráficos, porque é o que eu achei, o que realmente, tá fazendo toda a diferença, tá tirando muitos insights de dados ali com uma facilidade imensa. Eu queria saber o que vocês acharam do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal e cliquem no botãozinho de gostei para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Valeu, galera. Tchau, tchau.